Boa tarde, tudo bom? Aqui é o canal Lado a Lado com você. Eu sou Rosilane Fernandes, pastora da Igreja Foursquare Church, em Orlando, Estados Unidos da América. E eu queria ter uma palavrinha para vocês que assistem no meu canal. Eu quero comentar um caso que já há 11 meses tem sido muita polêmica no meio gospel. Não só no meio gospel, mas também está sendo polêmica em toda a rede social, em todo lugar do mundo tem sido comentado, onde tem brasileiro. É o caso da Flor de Lis e o pastor Anderson Carlos, né? Um casal de pastores, uma pastora muito conhecida, deputada federal, e que tem uma obra social com crianças, 56 filhos adotivos, e ela é muito conhecida no Rio de Janeiro, em todo lugar do mundo, pelo trabalho que ela desenvolve. Mas, assim, o que eu gostaria de falar? A polêmica que tem levantado sobre o caráter, sobre a situação a qual tudo está sendo conduzido depois da morte do pastor. O pastor Anderson foi morto há 11 meses atrás e ele era um homem perante a sociedade íntegro que fazia muitas obras, conhecido. Eu também tive até o prazer de conhecer também esse casal rapidamente, mas eu conheci. E aparentemente o Espírito Santo já me deu uma impressão ruim, não foi uma impressão boa. Mas a pastora era uma mulher que ela tem uma autoridade e ela não aceita que os vasos, profetas, entreguem palavras que vá contra aquilo que ela acredita, que ela subjuga. Você conhece como é hoje o meio gospel, está muito difícil, até para quem é profeta, porque eu acredito no ministério profético. E o profeta, quando ele entrega chave de carro, coisas desse gênero, casa própria, ele é bem aceito. Agora, o profeta, quando ele entrega realmente a palavra de Deus, e o recado de Deus, muitas das vezes, que é uma palavra de correção, ele já não é aceito pela pessoa que está recebendo, que deveria, porque também a correção de Deus é bênção na vida do cristão. E eu gostaria de deixar o meu pensamento, me pronunciar acerca desse caso que eu tenho acompanhado já desde o início, porque me chamou muita atenção. Foi uma morte muito trágica, né? E a maneira que está sendo conduzida essa situação, esse processo, eu não estou à parte no interno, mas eu tenho acompanhado nas mídias e por pessoas que conheciam o casal, que a situação está um pouco meio que paralisada, mas onde teve já um sinal, uma sinalização de algo já que ela tem feito, ela tem cometido, que está indo contra as leis, né, do país, as leis internas. Ela foi visitar o filho e que eu notei nela uma dissimulação muito grande. Quando ela deu a reportagem para o SBT, eu achei ela de uma falta, de uma dissimulação e uma falta, sabe, de temor de Deus, porque chegou um ponto já que ela não tem mais temor de Deus, é isso que eu tenho percebido, já saiu. E eu só me lembro, sabe, das passagens da Bíblia que fala sobre determinados homens, né, que como Saul, uma das pessoas que eu quero citar, Salomão, Saul, que perderam o temor de Deus e já deixaram ser levados realmente pelo pecado, pelo aquilo que subjugava seu certo. Na verdade, eu não estou aqui para condenar ninguém, mas eu estou fazendo uma análise desse caso, segundo aquilo que eu entendo da palavra de Deus. Houve um assassinato dentro de casa e a primeiro passo ela foi e deu uma entrevista dizendo que no enterro do pastor Anderson que tinha sido um assalto e que ele tinha morrido heroicamente. Ela colocou ele como um herói. Mas, já a primeiro passo, eu observei, eu não sei, aquilo não testificou no meu espírito e eu não senti da parte dela verdade. E ali eu achei também outro ponto muito estranho no enterro, é que a mãe chorava, dizia que ela era mãe, que também ela estava sofrendo e a pastora meio que ignorava ela e fazia política já naquele momento de uma morte do seu marido, né, de uma pessoa que, como diz ela, que abaixo de Deus, ela disse na entrevista que eu vi ontem, que abaixo de Deus o pastor Anderson era tudo. Mas eu achei muito estranho já no enterro, que a mãe dele ela já faltou respeito. A mulher chorava e ela estava exaltando os políticos gospel, ela estava exaltando homens do meio da política gospel,
e esquecendo da mulher que colocou o pastor Anderson no mundo. Então, tudo isso eu fui observando sem ainda ter havido levantado uma hipótese, né? Porque ela hoje é uma pessoa que também ela está na cena do crime, ela participou da cena, do cenário, ela também está sendo investigada, e no final dessa história eu fico mais abismada de tantas mentiras, tantos pontos que foram pegos, né, ao longo dessa matéria, das investigações, como o fato daquela carta que o Lucas, ele vai e manda, mas eu já, quando deu a carta, eu falei, não foi o Lucas. Eu já analisei que não tinha sido. E ali, ela absorvendo o irmão, colocando já um outro irmão no meio da cena do crime, que é o Misael. Eu falei, esse Misael não tem nada a ver com isso ali. Ela está se vingando porque o Misael foi uma pessoa contra, já do início ele se posicionou contra, já deu depoimento dele, falando que não era, não acreditava naquilo, e que o que ele achava é que ela era mentora intelectual. Então eu achei uma certa vingança, mas uma vingança infantil. Os passos que eu tenho visto dela são não de uma deputada madura, mas uma mulher infantil, que faz coisas sem pensar. Tipo, ela criou aquela carta colocando o Lucas, que só, ele está envolvido, ele ajudou a comprar arma, mas não foi o que matou. Para livrar o filho dela, que é um filho sanguíneo, que nasceu do ventre dela, fica muito claro, mesmo deputada, que você não queira enxergar, mas eu quero dizer uma coisa, que os olhos de Deus é como chama de fogo, que tudo vê. Você pode não enxergar a justiça da terra, ainda que você não tenha pego a arma para matar, mas eu tenho visto da sua parte uma cumplicidade nas coisas que têm vindo à tona, as provas, como as mensagens do seu celular, falando com aquele homem que era uma pessoa delinquente, que fazia parte de crimes, né? Não sei quantas pessoas matou e estava preso na célula com seu filho. E ali você com mensagens com ele falando que você é uma mulher bonita e uma mulher muito mal, muito ruim, né? Ao mesmo tempo, perigosa. E essa cumplicidade, e mandou dinheiro e falou que foi para comida. E você tem dado pernada que fala, como diz o Rio de Janeiro, pernada em gato. E achando que as pessoas têm que engolir, descer pela garganta a sua versão, a sua história. Sendo que as pessoas não são retardadas, deputada. As pessoas não são retardadas. As provas que foram pegas e periciadas e vendidas, principalmente no telefone, são pontos que tu tem deixado realmente vazios, e as pessoas têm visto isso. E eu não sei, sinceramente, ontem eu observei aquela entrevista sua, e eu vi uma coisa muito, muito ruim espiritualmente. Eu vi como se a sua vida fosse a de Saul, quando ele perdeu totalmente o contato com Deus e a visão. Há algumas pessoas ainda que conseguem seguir e acreditar que você é uma mulher de Deus. Eu não vou dizer que tu não seja, mas você tem que se perdido por caminhos e não tem buscado a volta. Não adianta você sacrificar, ir para o altar, gritar e contar testemunho, se as suas atitudes, o seu testemunho de vida não coincide. Nós estamos falando sobre um crime bárbaro que foi cometido na garagem da sua casa, que o seu filho foi réu confesso, e que hoje a deputada fala que não, como se não acreditasse no que ele disse, como se toda a delegacia é contra a sua vida, o mundo é contra a sua vida, todo mundo está inventando, mas ele realmente confessou. E a deputada se comporta de uma forma doentia. Para mim, está como uma doença, né? Uma doença mental. Por quê? Porque a deputada diz que quer justiça, como numa das suas reportagens, mas ao mesmo tempo vai ser testemunha de defesa de quem matou. Então, os argumentos que a deputada fala não está caminhando junto com as suas atitudes. E as suas atitudes não estão caminhando junto com a palavra de Deus. Então, o que eu entendo é que, se a deputada não parar, está achando que realmente vai conseguir sair ilesa.
dessa situação. Mas eu quero dizer que os olhos de Deus é como chama de fogo. E com Deus não se brinca. E ninguém pode enganar a Deus. Porque uma vez Davi pecou. E quando o profeta Natan procurou Davi, ele disse uma coisa. Olha, Davi, o que você fez é encoberta. O seu filho vai fazer as claras. Sabe? Deus um dia, ele diz na palavra dele, ele tirará toda a máscara. E ele vai trazer à tona. Eu estou dizendo que a deputada seja a autora do crime. Mas os seus atos leva a entender, eu não estou dando uma afirmação, estou dizendo em base às provas que foram divulgadas e as entrevistas que a deputada deu, as suas palavras e as provas levam a entender que há uma participação sua, ainda que seja para acobertar o seu filho, que eu não digo nem que é o seu filho adotivo, mas o seu filho, o Flávio, que é seu filho carnal. E todo aquele discurso seu foi tão hipócrita que o meio gospel está chocado. E se as pessoas pudessem te arrancar de dentro do Planalto, não só do Planalto, das igrejas, elas te arrancariam. Eu escuto pessoas fora do país falando isso, que a deputada não deveria estar mais em Brasília e nem tampouco nos púlpitos. Não porque ninguém é mais que ninguém, mas o escândalo que tem... Eu sou pastora e os pastores estão sofrendo a consequência daquilo que a deputada tem feito. As suas atitudes, tratar com criminoso, sabe? Nós podemos tratar com criminoso, mas levando bálsamo, não cumplicidade, a ponto de fazer dele seu guia, porque ele disse para a deputada na mensagem privada, deixa as lágrimas rolar, chama a emissora, dá uma entrevista, deixa as lágrimas rolar. Quer dizer, a deputada deixou ele ser o seu mentor, tirou um pastor para colocar uma pessoa delinquente para ser o seu mentor. Então isso está perigoso, como Saul. Eu vejo uma pessoa que tinha uma grande potência, potencial. Eu cheguei a ver, está no ambiente que tu estava e vi, fui apresentada. E hoje vejo, ali eu detectei algo, porque um ano depois aconteceu tudo isso, mas eu fiquei quieta. Eu vi uma pessoa vazia de Deus. Já naquele dia eu vi vazia. Eu vi que tudo aquilo já tinha virado um business. E que já não mais tinha a presença do Espírito Santo. E dado de fato que um ano depois tudo isso veio acontecer e ainda está até hoje. Então, qual é a diferença? Eu quero deixar um ponto. Da dona Cláudia, que é um caso que está sendo muito falado agora. Dona Cláudia, mãe do Gabriel. O Gabriel foi envolvido por uma situação da irmã que apanhou de um grupo de irmãs e familiar, bateu nela. E a mãe do Gabriel saiu junto com ele. E foram lá tomar satisfação, ou passaram. E naquele momento, houve uma briga muito maior. E as testemunhas, ela diz que ela matou, a jovem. Mas as testemunhas dizem que quem matou foi o filho. E qual é o paragone, a comparação que eu quero fazer agora? O que uma mãe faz para defender um filho? Aquela mulher quer se colocar na cadeia para defender o filho dela e tirar. Porque, aparentemente, pela a ficha do jovem, ele é uma pessoa íntegra. Que foi uma consequência todo aquele crime que aconteceu, levado pelo momento. Não foi um crime premeditado. Mas o amor daquela mãe faz com que ela vá nas redes sociais, nas televisões, para dizer que foi ela que matou. A deputada, em vez, faz assim, não vai e assume o crime, mas quer colocar uma pessoa que eu entendo que não é inocente, mas não foi o autor do crime, que foi o Flávio. Por quê? O Lucas. Por quê? Porque o Lucas não é seu filho, deputado. O Lucas não nasceu do seu ventre. E tu pode falar o que você quiser diante da câmera e achar que o seu cargo Eclesiastes e o seu cargo como deputada faz com que você cale a boca das pessoas. Eu quero dizer que você pode ter 1000 pessoas que apoiam o teu engano, mas
deputado pode saber que tem 10 mil pessoas que estão contra as suas atitudes. Porque você fala de um amor, fala de um sentimento de mãe que queria levar comida para ele. Engraçado, não é estranho? Mas quer fazer com que ele assine uma carta em crime que não foi ele que cometeu diretamente. Ele foi participante, mas não foi ele que pegou a arma e atirou, porque as câmeras provam isso. E a deputada ainda com as câmeras consegue achar que somos todos pastores e ovelhas e povo de Deus, pessoas loucas. E eu queria saber a quem que a deputada está enganando, porque a nós não é. E eu queria saber se ao povo também não é. Há um povo inocente, uma minoria, porque eu tenho certeza que é uma minoria que está ao seu lado, porque não tem visão espiritual e não tem uma visão ótica para entender todas as suas falas diante da televisão e todos os laudos que já foram apresentados e coisas que estão muito claras diante da sociedade. Não pense que a sociedade é boba, como a saída da Bárbara Lomba e o spoiler que ela deixou antes de sair. Ela disse que ela estava saindo, mas ela não tinha se corrompido e tinha saído deixando a verdade. O caso estava andando de vento e pouco, o caso agora está meio que devagar. Outra coisa, essas mortes, todas que estão acontecendo, a irmã dele, a mãe dele, parece uma onda de mal, a qual a deputada transforma, dizendo até que é talvez cobrança. Na sua cabeça, talvez você pense que é cobrança de Deus. A sua mente não pode estar cauterizada a esse ponto de achar que é cobrança de Deus. Eu não vejo como cobrança de Deus, eu vejo como uma sequela. A morte do pastor Anderson trouxe uma sequela na vida da irmã, da mãe, apesar que de fontes, a irmã já estava doente, né? De fontes que eu fiquei sabendo, ela já estava doente, mas tudo levou ela a uma depressão maior pela morte do irmão e a impunidade. Depois a mãe de ter perdido um filho e uma filha. Engraçado que até o cachorro morreu. Não é estranho? Você pode falar e traduzir isso para as pessoas que são leigas ou inocentes, que é a mão de Deus. Mas olha, presta bem atenção no recado que eu vou te dar hoje. De Deus ninguém se zomba. Deus, ele não dorme. E ele é juiz e advogado. Se a justiça da terra falhar, eu quero dizer que a justiça do céu, ela não falha. E ela vai chegar e vai ser visto claramente, como já se vê. Quem te olha na televisão já não vê mais a glória de Deus, que um dia houve, quando tu cantava, pregava e ali tu tinha uma comunhão com Deus. Quem te vê hoje já não vê mais. Olha para a tua vida, olha no espelho e veja e volte para Deus. Se conserte com o Senhor teu Deus, para que você não seja visitada muito pior do que você já está sendo. Porque você pode estar dizendo para as pessoas, eu não sei, não é uma afirmação, mas eu escuto, né, através das fontes, das pessoas, que isso tudo é cobrança de Deus. Não, eu vejo como sequelas que está trazendo na vida de outras pessoas, através de tudo aquilo que houve na sua casa. Põe a sua casa em ordem, conserte o seu altar, que ainda há esperança para ti, porque senão, realmente Deus, ele vai visitar. Como essa mãe, a Cláudia, ela realmente, ela está se entregando no lugar do filho. Eu ainda vejo nela, sinceramente, mais caráter de mãe do que na deputada. Por quê? Porque ela não está jogando ninguém mais no lugar, está dizendo que foi ela. E eu vejo a deputada pegar um menino, que é o Lucas, dito pelas pessoas que conviviam com ele, que tinha uma vida errada, mas o coração do Lucas não era ruim, era um menino facilmente manipulado, e ela está jogando uma carga em cima de uma pessoa que não tem condições, e você está dizendo que estou te enfiando a faca, e estou dizendo que estou te dando a mão. Tipo, eu sou mãe dele, eu fui lá levar alimento, eu não fui ver. Quem é que acredita nisso, mulher? Quem é que crê no que tu está dizendo? Tu para, em nome de Jesus, e raciocina tudo aquilo que tu está dizendo. Se tem algum doido aqui que não está enxergando tudo isso, uma pessoa que quer envolver o filho e fazer com que ele assuma, como ele escreveu uma carta que não foi ele, um crime para tirar o filho do seu ventre e depois está dizendo que você é mãe e que você sofre. Então eu não acredito. E eu quero dizer uma coisa, o Brasil não acredita. E eu ainda digo mais,
Os brasileiros no exterior não acreditam. Então, o meu conselho para ti é volte para o Senhor teu Deus, conserta. Deus sempre ele vai ter e vai dar uma chance para um pecador. Todos nós, porque nós não estamos para julgar, mas a gente precisa dar um recado de Deus. Eu quero fazer essa live para dizer isso para você e para todas as pessoas que estão participando desse caso, que estão esperando ver uma justiça, quer seja da terra, quer seja do céu. E eu creio que essa justiça vai chegar e o Senhor vai trazer à luz tudo aquilo que está nas trevas. E eu deixo a paz para vocês. Continue vendo meu canal, participe, canal lado a lado com você. A minha proposta está lado a lado com você, para dar um aconselhamento, para estar orando pela sua vida, trazendo uma ministração de palavra, coisas bem interessantes para o dia a dia, e que você possa ser abençoado com essa live, amém? Shalom, Adonai.